A produção sócio-histórica do reflexo psíquico consciente ou da consciência. Assim como a economia política tradicional explica como se produz no capitalismo, mas não como se produz o capitalismo, a psicologia tradicional explica o que se produz na consciência, mas não como se produz a consciência. Introdução. Este texto é um resumo do nosso trabalho de dissertação de mestrado em educação, voltado para a psicologia educacional, onde nos propusemos realizar uma síntese dos fundamentos teórico-metodológicos utilizados pela psicologia sócio-histórica para o estudo das origens e desenvolvimento do reflexo psíquico consciente ou consciência, Silva, 1986. Nesse trabalho, estudamos as principais obras de dois psicólogos russos A.N. Leontiev e L.S. Vygotsky, que pesquisaram as origens e o desenvolvimento sócio-histórico dos processos psicológicos superiores ou humanos, baseados nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, sistematizado por Marx e Engels. Segundo esses psicólogos, a psicologia sócio-histórica ou marxista não é uma tendência particular ou uma nova escola psicológica, mas uma nova etapa no estudo do psiquismo humano, a partir de fundamentos teórico-metodológicos até então não utilizados nessa área do conhecimento humano. Para compreender os fundamentos teórico-metodológicos da psicologia sócio-histórica, revisitamos os pressupostos filosóficos do materialismo dialético histórico que estão em sua base, procurando ver os limites tanto do materialismo naturalista ou vulgar quanto do idealismo em que se apoiam a psicologia tradicional. Assim, concluímos que as correntes psicológicas baseadas no materialismo naturalista ou vulgar, consideram que os fenômenos psíquicos são um produto do cérebro ou dos processos fisiológicos que nele se realizam. Item texto apresentado, originalmente, no encontro por la Unidade de los Educadores Latino-Americanos Pedagogia 95, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 1995, em Havana, Cuba. Mestre em Psicologia Educacional pela Unicamp e ex-professor de Psicologia Educacional e Filosofia da Ciência do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. Por sua vez, as correntes psicológicas baseadas no idealismo filosófico, consideram que os processos psíquicos têm uma origem e uma natureza espiritual, sem relação com o mundo material. A psicologia sócio-histórica, baseada nos pressupostos do materialismo dialético histórico, representa uma verdadeira revolução na psicologia ao propor um enfoque sócio-histórico dos processos psíquicos. Ela parte do princípio de que o psiquismo origina-se das atividades teóricas e práticas que o indivíduo desenvolve no meio sócio-histórico onde vive, não sendo, portanto, um fenômeno natural de natureza material ou espiritual, como imagina a psicologia tradicional. Na tese de Marx sobre Feuerbach, ele chama a atenção para os limites do materialismo naturalista e o idealismo como concepções reducionistas da realidade que não conseguem revelar toda a riqueza da atividade humana. O principal defeito de todo o materialismo do passado é que ele concebe o objeto, a realidade, o mundo sensível apenas sob a forma de objeto ou intuição e não como atividade humana sensível, como praxis. Isso explica por que, em oposição a esse materialismo, o lado ativo da atividade humana foi desenvolvido pelo idealismo, mas apenas de forma abstrata, pois o idealismo não conhece, naturalmente, a atividade real, sensível como tal. Marx e Engels, 1965. Numa passagem de Engels, ele deixa clara a necessidade de se ter uma nova concepção do psiquismo, ao dizer que tanto a ciência da natureza, como a filosofia, descuidaram inteiramente, até agora, de investigar a influência da atividade humana sobre o pensamento. Ambas só consideram a natureza de um lado e o pensamento do outro. Mas é precisamente a modificação da natureza pelos homens, e não a natureza como tal, o que constitui a base mais imediata do pensamento humano. É à medida em que o homem foi aprendendo a transformar a natureza que sua inteligência foi se desenvolvendo. Engels, L. 978. Em outra citação de Marx e Engels, afirmam que através da sua atividade concreta o indivíduo entra em contato com a prática social, onde está contida a riqueza humana historicamente acumulada, em seus aspectos materiais e espirituais. Desse modo, ele se apropria das conquistas do gênero humano e desenvolve sua existência material e espiritual, ou seja, seu corpo, suas ideias, sentimentos, emoções, bem como suas aptidões humanas em geral. Marx e Engels, 1965. Ainda em outra passagem,
Ao falar da consciência, Marx e Engels concluíram que a consciência está indissoluvelmente ligada às condições de produção da existência, às formas de intercâmbio e de cooperação e às ideias que nascem da atividade dos homens. Isso não significa, porém, que os homens representem nessas ideias a realidade de suas condições de existência, mas representam o modo como essa realidade lhes aparece na experiência imediata. Marx e Engels, 1965. Baseado nesses pressupostos marxistas, Leontiev e Vygotsky desenvolveram os fundamentos teórico-metodológicos da psicologia sócio-histórica e estudaram as origens e o desenvolvimento do reflexo psíquico consciente ou consciência.